بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqhi wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Nesta aula iremos, inshallah, terminar os pilares da oração. Então o autor diz: تاسعا الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين. O autor diz que o nono pilar da oração é o facto de se sentar para pronunciar o último tashahhud e at-taslimatain, as duas saudações. O nono pilar é o facto de se sentar, podemos dizer que é a sentada para pronunciar o tashahhud e at-taslimatain, para pronunciar o tashahhud e as duas saudações. E o autor menciona a primeira evidência, dizendo: وهو الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد وقال للمسيء في صلاته فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. Então o autor nos dá como prova e evidência que o facto de nos sentarmos para pronunciarmos o último tashahhud e as duas saudações finais é que o que é comprovado, o que é conhecido, o que é estabelecido como sendo a forma de fazer do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e conhecido por ser o seu caminho, pois logo que orava, se sentava na última posição. Se sentava na última posição sentada da oração, isto é, se sentava, se podemos dizer, na última sentada da oração e pronunciava o último tashahhud. E é importante sublinhar o sentido de o último tashahhud, pois, como todos sabemos, há orações que contêm unicamente rak'atan, duas unidades de oração, e há outras orações que contêm thalath rak'at e outras que contêm arba'u rak'at. Há outras que contêm 3 rak'at, 3 unidades de oração, e outras que contêm 4 rak'at, 4 unidades de oração. Nas orações que contêm unicamente 2 unidades, só pronunciamos o tashahhud uma vez. Quanto às orações que contêm 3 ou 4 unidades, pronunciamos o tashahhud 2 vezes. Então este é o sentido de que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentava para pronunciar o último tashahhud. Isto é, no final de cada oração. Que seja nas orações que contêm um único tashahhud, ou que seja nas orações que contêm 2 tashahhud.
é um pilar de nos sentarmos para o último tashahhud, isto é, para o tashahhud que está no final da oração. Então esta foi a primeira evidência mencionada pelo autor, que é que esta era a sunnah, ou este era o caminho, ou esta era a forma de orar do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E como foi mencionado várias vezes, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos disse: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Este hadith que foi relatado por Al-Bukhari. Orem como me viram orar. Façam a oração da forma que me viram fazer. Depois o autor mencionou uma segunda evidência, dizendo, mas também no hadith al-Musi'i fi salatihi, a narração daquele que fez mal a sua oração e ao qual o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ensinou como efetuar a oração corretamente, lhe dizendo: então logo que levantares a tua cabeça da última prosternação e te sentares durante o espaço de tempo necessário para pronunciares o tashahhud, então terás assim completado a tua oração. Então, logo que levantares a tua cabeça da última prosternação e te sentares durante o espaço de tempo necessário para pronunciares o tashahhud, então terás assim completado a tua oração. Depois o autor passa ao 10º pilar. يقول عاشرا التشهد الأخير. التشهد الأخير. O autor nos diz que o 10º pilar é de dizer ou de pronunciar o último tashahhud. E, como mencionámos anteriormente, no 9º pilar, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ordenou ou ensinou a este homem que fez mal a sua oração de se sentar e de pronunciar o tashahhud. Lhe disse: então, logo que levantares a tua cabeça da última prosternação e te sentares durante o espaço de tempo necessário para pronunciares o último tashahhud, ou o tashahhud, então terás assim completado a tua oração. Então aqui vemos agora neste 10º pilar que o facto de pronunciar o tashahhud é também um pilar. Então temos o facto de nos sentarmos para o tashahhud é um pilar, e o facto de pronunciarmos este tashahhud também é um pilar. E o autor diz que menciona a dalil, a evidência, dizendo: الدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك وأمر به المسيء في صلاته وقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. Então o autor nos diz que, e a prova de que é um pilar, isto é, de que pronunciar o tashahhud é um pilar, é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, logo que disse: orem da forma que me viram orar. E ele, sallallahu alaihi wasallam, pronunciava sempre, ou dizia sempre o último tashahhud. E ordenou ao Musi'i fi salatihi, ordenou àquele que fez mal a sua oração, lhe deu ordem de pronunciar o tashahhud. E ordenou ao Musi'i fi salatihi, àquele que efetuou mal a sua oração, de pronunciar o tashahhud, como foi visto no pilar anterior. E que já mencionámos este ponto.
E também o que foi dito por Ibn Mas'ud e também por Ibn Abbas radiyallahu anhum. Ibn Mas'ud e Ibn Abbas, que são dois companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, nos dizem que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ensinava o tashahhud da mesma forma que nos ensinava uma sura do Alcorão. Ibn Abbas e Ibn Mas'ud disseram que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ensinava o tashahhud da mesma forma que nos ensinava uma sura do Alcorão. E a palavra de Ibn Mas'ud, este dito de Ibn Mas'ud, este athar, foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Quanto ao athar, quanto ao dito de Ibn Abbas, foi relatado por Muslim e An-Nasa'i. Depois o autor diz Sighatu Tashahhud. Sighatu Tashahhud. O autor diz a forma ou a fórmula do Tashahhud. A forma ou a fórmula do Tashahhud. E o autor diz o Tashahhud foi narrado por vários Sahaba. Foi narrado por vários companheiros radiyallahu anhum. Entre eles Ibn Mas'ud, o Ibn Abbas, o Ibn Umar, o Abi Musa al-Ash'ari, o Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum jami', radiyallahu anhum ajma'in. E todas as fórmulas, o autor continua dizendo, e todas as fórmulas se parecem. Todas as fórmulas se parecem. Isto é, vários companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam narraram o tashahhud. E todas estas fórmulas de tashahhud se parecem. Isto é, as palavras são quase as mesmas. E a mais autêntica de todas as fórmulas que foram narradas é a de Ibn Mas'ud. A mais autêntica é a de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, como disse Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi disse que os sábios estão unânimes sobre a fórmula do tashahhud de Ibn Mas'ud. Os sábios estão unânimes sobre a fórmula do tashahhud de Ibn Mas'ud. Mas apesar disso, qualquer que seja a fórmula que a pessoa pronuncie, além da fórmula de Ibn Mas'ud, será suficiente, será correta, à condição que seja autêntica, isto é, que seja uma das outras fórmulas narradas pelos outros companheiros, de maneira autêntica. Depois o autor diz, e a fórmula de Ibn Mas'ud é a seguinte. A fórmula de Ibn Mas'ud é a seguinte. Isto é, a fórmula mais autêntica, sobre a qual os sábios são unânimes, é a seguinte. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Então esta é a fórmula narrada por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sobre a qual os sábios estão unânimes. Depois o autor diz
الحادي عشر التسليم. O décimo pilar, o décimo primeiro, perdão, o décimo primeiro pilar é a taslim, a saudação final. O autor diz que o décimo primeiro pilar é a saudação final, o taslim. E a evidência, como disse o autor, هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. E a evidência é a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que foi narrada por Ali radiyallahu anhu, na qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: a chave da oração é a purificação, e a sua interdição, isto é, o seu início, é o takbir, e a sua autorização, isto é, o seu final, é a taslim. Este hadith foi relatado por Abu Daud, At-Tirmidhi, Al-Hakim e foi autenticado por Al-Albani. Este hadith já foi mencionado anteriormente. Este hadith foi mencionado anteriormente. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que a chave da oração é a purificação e que a sua interdição é o takbir e a sua autorização é o taslim. Mas convém de mencionar o sentido de a sua interdição e a sua autorização. A sua interdição e a sua autorização, pois pode ser confuso para alguns. Então o sentido de que a interdição da oração é o takbir. É o facto de pronunciar Allahu Akbar. Logo que a pessoa pronuncia takbir, diz Allahu Akbar a fim de entrar na oração, este takbir lhe proíbe de fazer certas e determinadas coisas que basicamente são permitidas. Por exemplo, é permitido de falar, é permitido de beber e de comer. Mas durante a oração, logo que a pessoa diz Allahu Akbar, comer, beber e falar, por exemplo, se tornam coisas interditas para esta pessoa que está a fazer a oração. Então este é o sentido de a sua interdição é a takbir. E a sua autorização é a taslim. A sua autorização é a taslim, isto é, a saudação final. Pois, logo que a pessoa diz a taslim, logo que a pessoa diz a saudação final, aquilo que era proibido e interdito durante a oração volta a ser permitido. Volta a ser permitido. Como, por exemplo, comer, beber e falar. Pois durante a oração se tornou proibido. Então a sua autorização, a autorização daquilo que é proibido durante a oração é com o taslim, a saudação final. O autor mencionou também uma segunda evidência, dizendo: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. A segunda evidência, a segunda prova mencionada pelo autor é um hadith
relatado por Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu, que disse: orei com o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele saudava à direita dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, e à sua esquerda dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, sublinhamos aqui que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam do lado direito dizia Assalamu alaikum wa rahmatullah, isto é, acrescentava dizia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, acrescentava wa barakatuhu, e do lado esquerdo se contentava de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah, sem acrescentar wa barakatuh. Então, repito o hadith: orei com o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele saudava à direita dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, e à sua esquerda dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. E o que é mais conhecido geralmente das pessoas é Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado direito, e da mesma forma Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado esquerdo. É o que é mais conhecido, mas é importante conhecer tudo aquilo que foi narrado do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a fim de poder praticar todas as fórmulas que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam utilizou. E aqui aprendemos uma segunda destas fórmulas, que é o facto de acrescentar o barakatuh do lado direito e de se contentar de wa rahmatullah do lado esquerdo. Isto é, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh do lado direito, e do lado esquerdo Assalamu alaikum wa rahmatullah. E há outras formas de fazer, mas visto que não é o momento propício de as lembrar, pois é uma aula que é breve, curta e simples, básica, não convém estar a acrescentar mais do que aquilo que foi mencionado pelo autor. E este hadith de Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu foi relatado por Abu Daud e foi autenticado por Al-Albani. Depois o autor diz ثاني عشر الترتيب في الأركان. O autor diz quanto ao 12º pilar e o último pilar da oração é a posição, é a ordem dos pilares mencionados. Isto é, o facto de efetuar todos os pilares consoante a ordem que foi mencionada. Consoante a ordem que foi mencionada. Então, repito, o 12º pilar da oração é o facto de respeitar a posição ou a ordem dos pilares mencionados anteriormente. Isto é, de os efetuar segundo a ordem mencionada anteriormente. Pois se, por exemplo, uma pessoa se prosterna antes de se ter inclinado, e isto de maneira voluntária, a sua oração será anulada. Se uma pessoa se prosterna antes de fazer a inclinação, se uma pessoa faz a prosternação antes de fazer a inclinação, de maneira voluntária, a sua oração é anulada. Imediatamente, automaticamente. E se o fizer de maneira involuntária, isto é, por distração, e que depois se venha a lembrar, se aperceba que se enganou do seu engano na ordem dos pilares, então deve obrigatoriamente regressar ao pilar esquecido e continuar a sua oração. A pessoa que se apercebe do seu engano, da sua distração, a pessoa deve regressar imediatamente ao pilar que foi esquecido. Deve regressar ao pilar que foi esquecido e continuar a sua oração. E se não o fizer, a sua oração será anulada. Da mesma forma que aquele que não respeitou
a ordem dos pilares de maneira voluntária. Então aquele que o faz de maneira voluntária, a sua oração é anulada, e aquele que o faz de maneira involuntária, por distração, e que se venha a lembrar do seu erro, da sua distração, e que não volte ao pilar que foi esquecido, que foi omitido, então a sua oração também será anulada. O que é obrigatório para aquele que se distraiu, que se enganou, é de regressar imediatamente ao pilar que foi esquecido. Damos um exemplo, por exemplo, uma pessoa que recita Al-Fatiha e que, em vez de fazer a inclinação, não, faz diretamente a prosternação. E que, no momento em que está na prosternação, se apercebe, se lembra que omitiu, que se esqueceu de fazer a inclinação. Então esta pessoa tem de regressar à posição de pé, fazer a inclinação e regressar e continuar a sua oração, como disse o autor. E continuar a sua oração, como disse o autor. Depois o autor mencionou as respectivas evidências, as provas, dizendo: وترتيب الأركان على ما هي مذكورة آنفا ركن من أركان الصلاة فلو سجد الإنسان قبل أن يركع مثلا متعمدا بطلت صلاته وإذا خالف الترتيب سهوا ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي قدمه فيفعله في ترتيبه وإلا بطلت صلاته. ودليله حديث المسيء في صلاته وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في حياته. Então o autor nos diz que a evidência é حديث المسيء في صلاته. O hadith, a narração que foi mencionada várias vezes ao longo das últimas aulas como evidência nos pilares da oração. Este hadith que é o hadith daquele que fez mal a sua oração, no qual os pilares foram mencionados de maneira ordenada, pelo mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mas também foi com esta ordem nos pilares da oração que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam orou. E desta forma, e com esta ordem, nos ordenou de orar, dizendo: orem da forma como me viram orar. Orem da forma como me viram orar. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari. E além disso, não foi estabelecido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha contradito esta ordem dos pilares da oração nem sequer uma vez na sua vida. Então, terminamos aqui os pilares da oração. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.